Glória a Deus, aleluias. Que bom que o nosso Deus é um Deus de verdade. Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus de mentira. Ele é um Deus de verdade. Ele não é um Deus inútil. Ele não é um Deus incapaz. Ele não é um Deus que é indiferente à maldade. O diabo pode estar fazendo você acreditar na sua mente que Deus, ele não vê. É porque o julgamento de Deus, a justiça de Deus, não é como nós, seres humanos. Assim como Deus não consumiu eu e você, assim como Deus não destruiu eu e você, e não é porque somos bonzinhos, mas por causa da vida de um inocente que se entregou em meu e em seu lugar, por causa do plano do Pai, e o Filho, por amar ao Pai, se entregou a este plano. E o plano de Deus permanece de pé. Ele sacrificou o Filho para salvar a nossa alma, para nos restaurar a nossa origem. A origem onde se relacionava com Deus, Adão e Eva, aonde tinha um ambiente saudável, um ambiente onde a presença de Deus estava ali com eles, um ambiente onde a palavra de Deus ensinava a sua mente. Mas quando Eva foi buscar o conhecimento que ela não tinha, porque ela viu que aquela árvore era agradável para se ter conhecimento. Assim nos diz o Senhor, assim nos lembra o Senhor, aquilo que atraiu os olhos de Eva, aquilo que a serpente a enganou. A serpente colocou na sua mente que o que ela tinha não era suficiente. Trouxe o olhar dela para aquilo que ela não tinha, para o limite de Deus. Porque Deus é um Deus de variedade. Deus é um Deus de saúde. Deus é um Deus de completude. Mas a serpente fez Eva olhar, enganou a mente de Eva, mentiu para Eva e ela foi buscar conhecer a árvore que era proibida. O problema de Eva não foi em pegar o fruto, foi em comer o fruto. A morte vinha pelo comer, e comer, assim nos fala o Espírito Santo de Deus que ministrou em meu coração e transbordo daquilo que a mim foi ensinado, daquilo que a mim foi ministrado, que o comer é praticar. Não é sobre conhecer os ensinos babilônicos, mas é como Daniel. Daniel, ele estava ali tendo uma profissão. Daniel, ele estava ali sendo ensinado pelo estudo babilônico, mas Daniel praticava o estudo da palavra. Daniel praticava a palavra de Deus. Daniel preservava a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, mesmo colocando a sua vida em risco. Então, no final, ele conheceu o estudo babilônico, mas Daniel praticava a palavra de Deus. Daniel não comia, não praticava os estudos babilônicos, a ciência babilônica, mas a palavra de Deus era o centro da mente de Daniel. A palavra de Deus era vida dentro de Daniel. A palavra de Deus era o alimento de Daniel. E é isto que eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. E não estou contando com o que você vai receber, mas porque vai acontecer na sua vida. Aleluia! Que todo ensinamento contrário, mentiroso, enganoso, que atraiu os olhos da igreja e a igreja validou, assim nos diz o Senhor, o próprio Deus vai destruir. Porque não são nada. O próprio Deus falou com Adão: Adão, por que te escondes? Quem te disse que tu tá nu? Aleluia, glória a Deus. E essa história se encontra em Gênesis, o início de todas as coisas. Então aquilo que autoridades dentro da igreja validou e entrou
E os mais fracos têm comido e têm caído e têm se perdido. Assim nos diz o Senhor. Ele irá destruir. Ele irá humilhar a esses deuses. Que hoje muitos substituíram na sua mente no lugar de Deus. E muitas autoridades que Deus levantou e que hoje ensinam a sua igreja, validam esses ensinamentos. Manda o povo de Deus comer esses ensinamentos. E então, o Deus que cuidou da amargura de Noemi, Deus não falou nada para ela. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu o filho, mas uma nora de Moabe se converte ao Deus de Noemi. Não é Noemi que se converte ao Deus de Moabe. Não é a igreja que passa a validar o que Moabe ensina, o que Jezabel ensina. Mas é o povo de Moabe que se converte ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, e vai para esta cidade adorar ao único Deus. Aleluia, glória a Deus. Então você pode estar vendo alguém agora na igreja, choroso ou chorosa, e discernir no espírito que é uma pessoa amarga, que se considera infeliz. Mas Deus está cuidando desta pessoa. Deus está preservando a vida desta pessoa. E Deus, Ele é suficiente para mostrar a dor, para promover autoconhecimento, para trazer verdade para a mente de Pedros, que acreditam que são, mas que Deus mostra que ainda não estão prontos para ser, que precisam da presença, que precisam do poder, e revelam a sua fraqueza humana, a sua limitação humana. Deus é este que revela, Deus é este que expõe, Deus é este que faz nós conhecer a nós mesmos e glorificar ao seu nome e reconhecer a sua presença e reconhecer a sua soberania e o reconhecer como o único Deus e suficiente para guiar o seu povo, para levar o seu povo para Canaã. Deus revela a imoralidade no meio. Deus revela a incredulidade no meio. Deus revela o roubo no meio. Moisés falava e o povo escolhia se ficariam do lado do Senhor ou se lutariam contra a vontade do Senhor. E o que prevaleceu foi a vontade do Senhor sobre o povo, que Ele mesmo decidiu e desceu para libertar do poder dos egípcios. Moisés tentou fazer com a sua mão essa libertação, essa justiça. Mas para fazer essa justiça, ele se colocou no mesmo lugar, e eu diria até pior, porque ele viu o egípcio maltratando um irmão seu. Mas Moisés, para fazer justiça, ele não só maltratou, ele não só feriu, ele matou. Então, no final, a obra que ele fez foi pior do que a que ele viu alguém fazendo. E quantos de nós já tentamos fazer justiça com as nossas mãos? Nós hoje frutificamos do Espírito Santo de Deus e do seu poder que nos libertou do Egito. Nós conhecemos o Egito. Nós conhecemos os ídolos do Egito. Nós habitamos nessa terra porque sobre nós existia uma palavra de escravidão, mas também existia uma palavra de libertação. Então, por causa de Jesus, o Filho inocente que se pôs em nosso lugar, o plano de Deus vai prevalecer sobre a vida dos seres humanos, a qual Ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e Deus entregou o único Filho para que eu e você, por crer em Jesus, tenha a vida eterna. Então essa vida eterna, a vida herdada, não é pelas nossas obras,
mas é por causa de Jesus Cristo. Então o desejo do coração de Deus, de que não venhamos a perecer, mas que sejamos salvos, ele está de pé. Então a presença de Deus com Moisés e o poder de Deus com Moisés subjugou aquele homem, levou aquele homem a cinzas, tocou naquilo que era mais dolorido para si, tocou em várias áreas no Egito, em tudo que o Egito tinha de riqueza, de propriedade, de status, de glória e de honra. Então chega aquele que é soberano em impérios que acreditam e que se acham autossuficientes e que começam a praticar injustiça e que começam a praticar violência. Mas uma igreja, um povo que ora, que clama contra a violência, que pede a intervenção do céu, a presença do Deus soberano e poderoso e o poder das suas mãos agindo diante da injustiça. Porque se nós conhecemos o Deus ao qual servimos, por que então estamos clamando a outros deuses para libertar as pessoas da violência, para libertar as pessoas da escravidão, para libertar as pessoas do poder do maligno, do poder do mal? Jesus orou: Pai, protege-os do maligno. Pai, protege-os do maligno. Você pode estar orando hoje para seu filho ser bem-sucedido nesse mundo. Glória a Deus, que eles possam ter uma profissão direcionado pelo próprio Deus e que eu e você não venhamos impedir o plano de Deus na vida dos meus filhos. E falo isso com temor. E como que minha mãe teria chorado menos, se aperreado menos, tendo menos ansiedade, menos preocupação, se ela apenas tivesse confiado no Senhor? Quantas palavras eu não teria ouvido como filha, se apenas ela tivesse confiado no Senhor? Então hoje eu busco e peço a ajuda de Deus para controlar as minhas emoções, o meu psicológico, para que eu não venha interferir em seu plano na vida dos meus filhos. E mesmo que o caminho que eles estão indo, na minha visão, parece que eles vão morrer, porque o bebê está no cesto. Você não sabe o que vai acontecer. Só Deus poderia proteger Moisés, porque humanos são limitados. Humanos são limitados. Humanos são limitados. Então aquela mãe não jogou Moisés no rio de qualquer jeito, mas ela preparou e deixou. Porque uma mãe que conhece a Deus, que conhece na sua identidade a quem pertence, que é povo de Deus, que é filha de Deus, que é filho de Deus, confia no seu Deus que protege os seus filhos, mesmo que o caminho que eles estão passando seja vulnerável, a filha, a morte e o maligno esteja tentando matar. Ainda assim, o que prevalece é o propósito de Deus na vida de Moisés, porque Moisés nasceu, porque Deus quis. Aquele plano não era atual, aquele plano foi antes de Joquebede existir. Antes de Joquebede existir, Moisés já era o plano de Deus para libertar, para ser usado, para profetizar ao seu povo, para profetizar ao rei e dizer qual era a vontade de Deus e o que Deus faria. Moisés anunciou o plano espiritual. Moisés anunciou aquilo que era espiritual. E o físico experimentou a mão poderosa do Deus soberano, que Jesus diz que é invisível. E os olhos dos soberbos podem não saber, podem não ver, mas ele existe e ele é real. E ele não gosta da injustiça. Assim nos diz o Senhor. Nem iríamos conversar por essa palavra, mas você sabe que o Espírito Santo de Deus é livre. E a minha oração é que assim como Deus tem trabalhado na minha vida e tem destruído os falsos deuses, construído com mãos humanas, com a sabedoria humana,
também na sua vida seja destruído para o teu bem. Para que eu e você, a nossa família, a nossa casa, mas para o que prevalece é a salvação da nossa alma, é herdarmos realmente, é termos a vida eterna, que só é possível por causa de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, essa restauração sua para com Deus, do relacionamento, porque Jesus se colocou a vida de inocente para que possamos voltar para esse lugar, para que o nosso coração se possa voltar para Deus, para que possamos se relacionar para com Ele, para que a nossa mente seja ensinada pelo próprio Filho, pelo Filho de Deus. Como Maria se sentou. Marta estava ocupada com muitos trabalhos, mas Maria se sentou para ouvir a voz do seu Senhor, para ouvir a voz de Jesus, para aprender de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, porque embora no teu coração não tenha um desejo de entregar a vida para Cristo, na tua mente racional, isso não seja possível. Isso é coisa de gente que está com ilusão. Eu profetizo que tu irás ter neste ano um encontro com Jesus Cristo. Ele mesmo, com a sua luz, resplandecerá diante dos teus olhos e tu cairás aos seus pés, assim te diz o Senhor. E conhecerás a luz do mundo, e conhecerás a luz do mundo, e Ele mesmo vai te parar no caminho, e Ele mesmo vai tirar de sobre a tua vida esse espírito de perseguição, esse espírito de morte, assim nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sobre você, meu irmão e irmã, que está sobre espíritos de perseguição, mentes que têm sido influenciadas pelo maligno. Aleluia, glória a Deus, porque nossa luta não é contra os seres humanos. Aleluia. Mas contra potestades e principados. Aleluia, glória a Deus, mas que influenciam as mentes humanas. E essas mentes têm realizado o desejo do diabo de matar, de perseguir, de aniquilar. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida no nome de Jesus, que Jesus terá um encontro com estes. E a luz de Jesus se resplandecerá diante dos olhos dele. E eles pararão de perseguir a igreja, pararão de perseguir a você que fala em nome do Senhor, que foi chamado por Jesus Cristo para participar do seu reino, para propagar a sua mensagem, para Ele mesmo que te enviou. E este que hoje te persegue, esta hoje que te persegue, se converterá ao reino de Jesus. Assim te diz o Senhor, vai haver conversão no mundo, porque a luz resplandecerá. Aleluia, glória a Deus. E o plano de Deus prevalecerá, que é salvar as almas. Ele sacrificou o Filho. Ele entregou o Filho, que só por meio do Filho podemos voltar à nossa origem, podemos frutificar, não mais da carne, mas da presença de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que foi crucificado, morto e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Durante toda a minha vida, Deus promoveu o autoconhecimento. Eu me via Deus perguntar: por que choras? Por que estás triste? E muitas das coisas eu não queria dizer, mas Ele trazia uma pressão tão grande assim, para que eu expurgasse aquilo para fora. Quando Deus começou a tocar na área da minha vaidade, porque eu tentava muito ter o controle do corpo, ter o controle da aparência física. Então, quando Ele começou a tocar nessa área, trouxe muita aflição para minha mente. E Ele me perguntava: por que estás triste? Por que estás abatida? Por que estás sofrendo tanto? Então, ali Ele mostrou como a aparência, como a estrutura física diante das pessoas era tão importante na minha mente. Eu estava mais preocupada com a zombaria do que em ter uma estrutura, porque veja, algo que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, um bebê, antes dele ganhar corpo, antes dele ganhar órgãos, ele se inicia tudo com a semente.
E chega o dia que esse bebê nasce, ou seja, ele sai do interno, da estrutura interna, e ele vem para a luz, ele sai da barriga da mãe. E assim mesmo, Deus, ele trabalhou no meu interno. E assim como na vida de Moisés, chegou um momento que ele começou a tirar coisas externas. Ele começou a mudar minhas roupas, ele começou a mudar minha maquiagem. Eu gostava muito de maquiagem. Eu botava maquiagem desde depois que eu me afastei daquela congregação e fugi, né, da Assembleia e fui fazer parte da Batista. Então a Batista, né, não tinha essa questão de, enfim. E você vê como que hoje, né, tem tantas religiões, né, tanta igreja, tanta placa de igreja. Ou seja, não é assim bem que a Assembleia. E aí começou a abrir igrejas que realmente traziam uma religião para que a pessoa quisesse Jesus, mas não quisesse abandonar, não é? Algumas práticas. Mas Deus mesmo, quando chegou na minha vida, ele me deixou com aquelas roupas, ele me deixou com aquela maquiagem. Eu, a partir dos 20 anos, né, eu acredito. Não, eu acho que foi dos 17, foi que quando eu comecei a namorar com um rapaz. Foi isso, mais ou menos isso. Então Deus mesmo começou, como ele disse para Moisés, pare aí e tire as sandálias. Então Deus começou a mudar minha maquiagem, Deus começou a mudar minhas vestes, e eu comecei a sofrer na minha mente. Por que choras? E eu dizia, porque eu me sinto feia. Mas por que tu se sentes feia? Porque na minha mente, a estrutura bonita era com aquela roupa. Eu não gostava de estar nua, né? Short curto, barriga de fora. Mas minhas roupas eram coladas, quase torando. E revelava ali sensualidade. Atraía os olhares de pessoas. Linha, por que hoje você confessa com tanta facilidade? Por quê? Porque eu entendi que aquilo que eu não era, mas que hoje eu sou, glorifica o nome de Deus. Glorifica a obra de Jesus Cristo na cruz. Mostra o poder de Deus. Então revela, a minha vida não é sobre mim. Você pode estar olhando agora para mim, Deus o livre, você criar um Deus sobre mim. E começar a me achar que eu sou anjo ou achar que eu sou o Espírito Santo. Não! Mas a presença de Deus não te deixa mais a mesma pessoa. Há um poder liberado do próprio Deus quando nós voltamos para Ele o nosso coração. Deus não é aquele tipo de pai como eu e você e precisamos melhorar. Que às vezes é omisso. Que quer agradar tanto aos filhos que tem que explicar tudo, todos os não. Deus não é assim. Tem hora que ele te diz não e ele não te explica. Ele tira, ele permite sofrimento, porque ele sabe que no final vai cooperar para o teu bem. Mas hoje somos ensinados a tudo ter que dizer para os nossos filhos, para que os nossos filhos, na sua mente subjetiva, não gerem coisas erradas como Jacó. Mas Deus não explicou a Jacó. E a Noemi? Eu conversava no romper desse ano com o nosso Deus e Pai, e eu dizia para Ele, eu via que falta em mim algo que é do caráter dele para ser semelhante. Essa questão de eu disciplinar os meus filhos, e mesmo que eles me odeiem por um momento, digam palavras duras para um momento, se o que eu estou fazendo está debaixo da vontade de Deus, preserva a alma deles, eu devo permanecer. Eu estou esquecendo o nomezinho que eu falei para Deus. Eu devo permanecer com aquela palavra e não retirar a palavra e abrir para ser boazinha com meus filhos. Você entende que ainda falta isso em mim, mais disso em mim, não é? De ser mais assertiva nessa área. Mas nós somos ensinados hoje, pela intervenção do ensino, do estudo da mente humana e do comportamento, por esses estudos, de que devemos
fazer tudo para agradar os nossos filhos. Eu ouvi isso dentro da minha própria família. Alguém que estuda a mente humana e o comportamento humano, querendo moldar o comportamento dos pais para que os filhos tenham outros pensamentos. E o que eu vi diante daquilo que foi a mim exposto é que o filho estava gerando coisa que não existe, porque você não tem controle sobre a mente do seu filho. Mas tem que ter a certeza de que aquilo que você está fazendo, a disciplina, o ensino e o não, está diante da vontade de Deus, que é soberana e que preserva a alma dos seus filhos. A gente não pode viver uma vida que agrada aos nossos filhos. E quando você diz não, se seu filho não compreender, vai dizer que você é chata, você é religiosa, Mas lá na frente, se Deus o livre, Deus permitir que ele vá por um caminho errado, se Deus o livre, ele for por um caminho como o do filho pródigo, o que é que vai acontecer? O que é que a gente sabe sobre o pecado? É que não vai dar encanto nenhum. Não vai dar encanto nenhum. E o coração dele se voltará para você. Você vai ter falado a verdade. Porque eu sei. Quando eu estava sofrendo pelas minhas próprias escolhas, eu comecei a dar valor àquilo que a minha mãe falou. E que eu não dei ouvido. Você entende? Eu comecei a dar valor ao que Deus falou. E eu não dei ouvido. Então chega esse momento em que os filhos reconhecem que os seus pais só queriam bem, mas quando há imaturidade na mente, eles ainda não reconhecem, eles ainda não valorizam, porque eu e você um dia estivemos nesse lugar. A palavra de Deus diz sobre eu e você que todos pecaram. Mas a gente não tem reconhecido nossos pecados, nós não temos reconhecido os nossos maus caminhos, nós não temos nos arrependido. Mas temos olhado para a vida de outras pessoas e as crucificado e as matado. Ao invés de olhar para nós. Então, quando Deus começou a trabalhar em mim essa questão, eu sofri muito. E ele perguntava: por que choras? Por que estás sofrendo? Até que eu mesmo entendesse o motivo do meu sofrimento. E isso a passagem de Agar, não sei se você conhece, mas é muito conhecida. Ela sempre foi escrava, ela estava naqueles tempos, né, no palácio do rei. Eu não sei se... Ela provavelmente era uma mulher bonita, que nós conhecemos a cultura daqueles tempos, que quando a mulher era bonita, o faraó tomava para si. Então ela sempre foi alguém que nunca teve liberdade, né? Nunca teve liberdade. E então em um momento ela foge do ambiente dela, e o anjo do Senhor ali tem um encontro com ela. Para onde é que tu vais, Agar? Porque estás, com as minhas palavras, porque estás indo nessa direção. Então Deus, se nós estivermos na sua presença, entregamos a vida para Cristo, Deus é aquele que vai promover autoconhecimento para você. Mas não para você se desviar do caminho. Não para você... Porque nunca foi sobre a nossa capacidade e humanidade. E Jesus vai buscar a Pedro. Por quê? Porque o propósito de Jesus com a vida de Pedro não se perdeu. Jesus sabia o comportamento de Pedro. Mas Jesus também sabia que Pedro glorificaria o nome de Deus, cheio da presença e do poder de Deus. Então na juventude ele fez o que queria, mas o futuro de Pedro é ir para onde ele não quer. Jesus liberou a palavra e anunciou a Pedro. Jesus promoveu a Pedro. Então esteja debaixo e nunca desista de Jesus. Não importa o que o irmão fala. Não importa se tu caíste, te arrependestes e abandonaste como Davi e hoje colhe a consequência, porque pecado tem consequência. Quando nós olhamos para o homem no tanque de Betesda, que Jesus, depois de trazer ele ao movimento da vida, Jesus diz para ele: não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Todos os caminhos que pegamos sem conhecer a palavra de Deus muitas vezes,
ou que escolhemos, seguindo o desejo do nosso coração que é enganoso, nos levou a algum lugar. Então Jesus é a tua esperança para te tirar desse lugar da vida que você já viu, que não dá em lugar nenhum, que as necessidades, as faltas da tua alma nada preenche, relacionamento não preenche, dinheiro não preenche, amigos não preenche, grupos não preenche. Mas essas pessoas te mantêm escravo, essas pessoas roubam de você a sua vida, o seu esforço, roubam de você, só querem estar com você pelo teu servil, pelo que tu oferece. E você quer encontrar um grupo de verdade, e você quer encontrar realmente pessoas que carregam a presença de Deus. Mas nesse lugar, como você vai encontrar? No lugar de escravidão. Eu entendi isso na caminhada. Eu tentei participar de grupos e me submeti a fazer coisas de grupos, mas saí para a glória de Deus, porque eu percebi que não adiantava. Eu continuava infeliz, eu continuava triste, nada saciava a sede da minha alma. Até eu encontrar o quarto, até eu encontrar de novo com a presença, porque eu achava que eu só podia ter Deus lá naquele lugar e viver tudo que eu vivi no lugar lá do passado. Mas Jesus se encontrou comigo no poço. Então eu não conhecia a palavra, mas quando passei a conhecer a palavra, eu conheci a minha história na palavra. Então Jesus fala para você. Jesus é a esperança do mundo diante do pecado. Não importa quem antes de você errou, quem levou sua família a essa fragilidade, a essa ruínas, a essa miséria mental, porque riqueza não é no banco humano. Alguém, diante de algo que aconteceu na minha vida, eu falei, dei o testemunho. Eu não fiz, não porque não tenho dinheiro. Eu não fiz porque Deus não quis. Porque o meu dinheiro, o banco que o homem criou com as suas mãos, não diz que eu não tenho dinheiro. Aquele é o banco do homem. Não é o banco do céu. No banco do céu eu tenho dinheiro. E quando o meu pai quiser, ele envia. Quando o meu pai quiser, ele manda. Isso é dependência de Deus. Você pode estar agora na maior carreira do mundo, querendo lotar o banco do homem. E para isso você precisa negligenciar uma vida de adoração, uma vida de busca a Deus, uma vida de entrega a Deus. Você precisa entregar nessa busca incessante por dinheiro, coisas valiosas da sua alma, para ter uma promoção, para ter um crescimento pessoal, para conseguir títulos nesse mundo. Então eu experimentei que Ismael, ele traz confusão. Ismael traz divisão, mas Isaac traz paz. Então eu vou esperar Isaac. Quem está junto comigo, levanta a mão em nome de Jesus. Espere Isaac na sua vida. Se você ainda conhece pouco do caráter de Deus, pouco de quem Deus é, e passará em nome de Jesus a conhecer a Deus, a conhecer sua palavra, a conhecer o seu caráter, e assim terá uma vida de espera em Deus, de receber de Deus, e o que Deus achar que não deve trazer, estarás contente, e assim também com Deus, treinando a nossa mente, aquietando a nossa alma com as suas palavras, porque seremos renovados em nosso pensamento, teremos uma vida transformada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É a palavra de Deus que te dará uma nova vida. É possível Jesus fazer você se movimentar de novo, mesmo tendo escolhido uma vida que agrada ao teu coração, que dopamina a tua carne. Você nunca crucificou a carne na cruz, você nunca disse para sua carne: eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso.
Eu profetizo em nome de Jesus, que é algo que eu também conversava com o Pai, que profetas se levantarão de verdade para falar a verdade, mesmo que ponham em risco as suas vidas. E eu me ponho nesse lugar. Se é para nós continuar vivos, que seja, aleluia, glória a Deus, para glorificar o nome de Deus. Que se seja para nós ainda estarmos nesse mundo, que seja para a glória de Deus, para Deus se servir de nós. Para que sejamos relevantes no reino de Jesus, para que Jesus, a obra que o Pai entregou em suas mãos, possa passar por nós. Ezequiel se levantando, Jeremias se levantando, Isaías se levantando, João Batista se levantando, aleluia, glória a Deus, para fazerem e falarem a verdade. E assim os profetas de Baal ficarão envergonhados, diz o Senhor. Porque Deus ouve os seus profetas que falam a verdade, que têm morrido pela verdade, que não têm se importado com a vergonha. Porque Ezequiel experimentou a morte da sua esposa, porque Ezequiel se colocou, ele foi o exemplo do cerco. Ezequiel vivia a palavra, pegava a palavra, vivia a palavra, pegava a palavra. Quantos profetas você conhece assim? Que ficaria traduzindo assim para mim e para você, amarrados no chão, simbolizando o cerco de Jerusalém, fazendo seus alimentos com esterco, ao invés de fezes humanas de animal, se não me engano. Deus disse humanas, mas Ezequiel falou com Deus. Deus não quer o mal dos seres humanos, e eu tenho certeza disso. Quando Ele toca em alguma área da minha vida, mesmo que me aflige sofrimento, eu sei que Ele está a tratar alguma área, que Ele quer me libertar do medo. Assim como Ele libertou Jó do medo. Se você prestar bem atenção nas palavras que saem da boca de Jó, Jó, ele tinha medo do mal. Então, para que o mal não viesse, ele fazia tudo. Jó era aquele que realmente é o que Deus quer, que a gente ouça e pratique a palavra. Mas Jó ouvia, mas agora ele conhecia. Então, tudo aquilo que Deus permitiu que o diabo tocasse, fez Jó conhecer a Deus. Jó se manteve vivo porque Deus estava preservando a vida dele. E Jó foi afetado em todas as áreas. E ele estava em ruínas emocional, psicológica e física. Mas ele viu a sorte mudar, o seu cativeiro mudar. Nem todos que estão em cativeiro é por desobediência, mas é a vontade de Deus nesse cativeiro. Porque Deus está se dando a conhecer no cativeiro aos Jóis. Não tente discernir com um olhar humano e com a escuta humana. Oxe, pecou. Não. O discernimento que Isaías 11 nos aconselha e nos revela é que é um discernimento do Espírito de Deus que vai nos revelar. Não é mais um olhar humano, uma aparência humana, mas é o que o coração de Davi carrega. Eu profetizo em nome de Jesus que a vida que tiveste dominado pelo filisteu vai fazer o teu coração se voltar contra os filisteus, e Deus te dará força para se levantar no nome de Jesus, e os inimigos de Deus serão destruídos. Assim nos diz o Senhor. O nosso coração, as nossas perdas, aquilo que nós fomos atacados e que por certo tempo dominados, que faça o nosso coração se voltar para Deus e se revoltar contra o inimigo. Revoltar contra os filisteus que arrancaram os nossos olhos, que arrancaram a nossa visão. Assim nos diz o Senhor. Assim nos diz o Senhor. A sua igreja é uma igreja que clama, para que as obras de Satanás, para que os filhos de Satanás, tudo aquilo que ele construiu, todos os seus filhos
e as forcas, que ele seja enforcado em seus planos. E os seus filhos sejam mortos, e o povo de Deus possa ser preservado a sua alma e vida, porque o diabo quer destruir a nossa alma, ele quer tocar em nossa alma, mas assim como Deus deu limite a ele quando permitiu o toque nas coisas de Jó, ele deu limite a Satanás. Ele não tinha permissão para tocar na vida de Jó, ele não tinha permissão para tocar na alma de Jó. Assim nos lembra o Senhor. Assim ele não tem permissão para tocar em nossa vida. Assim nos diz o Senhor. Toda a dor que eu sofri, irmãos, quando a gente encontra a luz, fica como Paulo. Meu Deus, que caminho era esse de matar? Meu Deus, que caminho é esse que eu fui? Sabe, hoje quando eu olho para trás e eu vivi embaixo de muita opressão, tive fases do inimigo estar dominando sobre mim, aferia a minha morte, eu achava que eu ia morrer, tive momento que eu não queria mais viver, é uma bagunça. Mas quando você tem um encontro com a luz, com o encontro com a verdade, eu nunca me esqueço daquele sonho, onde Jesus ele estendeu a mão para mim. Sim, eu sempre me lembro, eu sentada no chão, de cabeça baixa, e de repente, de cabeça baixa, eu vi uma claridão, mas quando eu levantava a cabeça, eu já via, o homem de branco de costas, e o ambiente que eu estava ficou totalmente claro, as coisas em ordem. E eu não posso dizer que a ordem veio de mim, mas eu preciso glorificar ao Espírito Santo de Deus, que tem me convencido do pecado, da justiça e do juízo, do Espírito Santo de Deus que tem sido tão paciente. Por isso que eu oro em nome de Jesus, por mim e por você, para que, se nós estivermos indo em uma direção errada, para que o próprio Senhor, Ele nos pare, como Ele usou ali em nome de Jesus, aquela mulher, Abigail, aquela mulher sábia, para parar um escolhido do Senhor, que queria usar as suas mãos para trazer tratamento para aquele homem carnal, Nabal. E venhamos aprender como Abigail. Se na sua vida existe alguém carnal, alguém que não reconhece o favor de Deus, alguém que não reconhece a proteção de Deus sobre as finanças, sobre o crescimento, sobre tudo que vocês têm recebido na sua casa, na sua vida, que seja como Abigail. Abigail, ela tinha acesso. Eu não sei o que você tem acesso para levar como oferta, para levar como entrega, como ela se colocou em humilhação, ela se colocou em posição e levou a oferta ali a Davi, falando numa linguagem para eu e você entender. E deixa Deus tratar com a carne de Nabal, com homens carnais, porque Deus irá ferir homens carnais. Porque não tem reconhecido o seu favor, não tem reconhecido a sua proteção, não tem reconhecido a bênção que Ele tem trazido para as suas vidas. Porque Deus dá, irmão, mas Deus também, Ele tira. E nós temos exemplos. Nós temos exemplos na palavra de Deus. Que Deus age em favor do seu povo e que pessoas soberbas são atingidas pela mão poderosa de Deus, que Deus abate o exaltado. Então, a palavra que o Senhor me traz hoje, vamos ler e meditar. A palavra de Deus deve suscitar em você esperança, expectativa, confiança. A sua alma deve ficar quieta, porque você sabe com quem você está. Então, se você não pode lutar contra seres humanos, então é por isso que quando Deus te manda se esconder no Egito, porque tem alguém querendo matar você, você tem que se esconder. Quando Deus te revela que Jezabel, alguém que tem influência sobre Acabe, sobre algum líder, sobre alguma autoridade, e leva sobre esta cabeça
para que venha adorar outros deuses, para que venha trazer os seus ensinamentos e pensamentos. Por isso você deve se esconder. Quando Deus te manda se esconder. Porque Deus mesmo vai tratar com Jezabel e com Acabe. Não se engane. Quando alguém se coloca como profeta de Baal, Baal mente. Então se coloca como profeta do diabo, que quer iludir a mente das pessoas, enganar e mentir. É a serpente. Ou seja, homens e mulheres que usam da inteligência. O que é inteligência? Capacidade e habilidade. Astúcia para enganar pessoas, para mentir para pessoas. Estão realizando um desejo do diabo. Então, quando essas pessoas se deixam levar por esse espírito enganoso, mentiroso, que é contra o plano de Deus, e é algo que o Espírito Santo me lembra agora, que era para eu ter falado a vocês, mas ele traz. Eva foi enganada, Adão comeu do fruto. Então eu não sei na sua família quem trouxe o pecado, quem trouxe a desgraça, quem trouxe a imoralidade, quem trouxe o incesto, quem trouxe a idolatria, quem trouxe o roubo. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu conheço um que destrói tudo isso. O Filho do Deus Altíssimo. O Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o plano perfeito de Deus. Ele já estava pronto. Ele já sabia da decisão. O nosso Deus já sabia dos caminhos que Adão e Eva seguiriam. Mas o perfeito se colocou em nosso lugar. Então Jesus Cristo é aquele que pode sim te dar uma nova vida. Jesus Cristo é aquele que pode sim mudar a tua história. Jesus Cristo é aquele que pode trazer movimento à sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus. Jesus, eu profetizo que tu estarás na mente das pessoas e que elas se converterão os seus corações para ti. Que elas reconhecerão que tu és o único caminho, a verdade e a vida. E que todo o ensinamento de Satanás que ele tem levantado do mundo serão envergonhados. Não trarão cura, não trarão restauração, não levantarão das ruínas, não darão nova vida, não tirarão da paralisação, continuarão sendo humilhados, continuarão sendo envergonhados. E o Deus Todo-Poderoso será conhecido no mundo e nos países como o único Deus. Será conhecido como o único Deus em todos os lugares. E todos clamarão o nome Jesus Cristo. Então, Ele é a minha esperança. De eu ser o que eu não posso ser. De meu esposo ser o que ele não pode ser. De meus filhos serem o que eles não podem ser. Eu não desejo para eles que eles sejam como Eli. Que Deus tenha esse desagrado diante dos seus olhos. Então eu oro. Eu gero os meus filhos no ventre em oração. E creio que um dia esses filhos da palavra de Deus irão nascer. Assim como um dia eu fui carnal e minha carne ainda está aqui, mas que tenho nascido do Espírito Santo de Deus, tenho nascido da palavra, de confiar na palavra, de confiar em Deus. E vamos crescer neste caminho como igreja. Vamos de verdade voltar o nosso coração para Ele e o adorar como único Deus. E todos os outros deuses que ocuparam este lugar, que roubaram a confiança, a dependência, serão destruídos no nome de Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou em meu coração foi em Jeremias, capítulo 48, a partir do verso... Lá, vamos, a partir do verso 1. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe.
a respeito de Moabe. Moabe trazia idolatria, tinha práticas imorais, sacrificava crianças, né, para os seus deuses, tudo isso. Zombou do povo de Deus e Deus vê a zombaria. E você vê aqui, esse é um dos. A palavra de Deus está cheia de Deus destruindo orgulho, soberba e levando um império que humanamente na terra é grande, mas que Deus levou à cinza, a ruínas e ao deserto. Que uma cidade habitada deixou de ser habitada. Que uma cidade que tinha coisas, riquezas e coisas boas, deixou de ter. Então, quem é poderoso na sua mente? A palavra de Deus nos mostra que diante da injustiça, Ele age. Porém, nós devemos esperar o seu tempo. E que do mesmo jeito que operou a injustiça, vai operar a justiça de Deus. Então ouça com atenção, vamos ler e meditar junto. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Kiriataim foi tomada. Kiriataim foi tomada. A sua fortaleza poderosa foi arrasada. E o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Então Deus está revelando, ó. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Está planejando o que? Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madimém. E nela só restará silêncio. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado. Tudo está destruído. Então estava construído, estava alto, estava fortificado, estava belo, estava até sendo elogiado pelas nações. Mas e agora? Tudo está arrasado. Tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luíte. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando. Ouve-se gente gritando: depressa! Fujam para salvar a sua vida! Corram como um jumento selvagem no deserto! Esse é o grito. Corram, fujam para salvar a sua vida. Corram como jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza. Mas agora você mesmo será dominado. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Cadê que o Deus dele está salvando eles? Olha aí. Deus mostrando que Deus, que homens constroem com as suas mãos, não são nada. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe. Preparem uma pedra para
para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. Assim nos diz o Senhor. As cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Assim nos diz o Senhor. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Afirma as palavras de Deus. Sabe, quando o Senhor entregava essa palavra, eu estava fazendo uma reflexão. Existe uma briga, né, de homens que veementemente, né, para conquistar território, para tomar território, invade outros países e a população toda sofre. Tem uma que está há muito tempo, por exemplo, é um exemplo, tá? Para você entender, a Ucrânia. Quantas pessoas que tinham empresas e perderam? Quantos homens já morreram na guerra? Quantas famílias já perderam suas casas? Por que eu estou falando dessa maneira? Porque foi assim que o Espírito de Deus me explicou, Lilian. Na mente humana, a gente jamais pode colocar a nossa confiança na nossa força, nas nossas aquisições. Mas alguém que tem uma mente estruturada na rocha, construída na rocha, mesmo quando vem as tempestades, mesmo quando vem o vento, essa casa é quem não cai. Então, alguém que, diante da destruição, diante daquilo que Deus traz, como Deus avisou a Noé, mas a mente de Noé está sendo estruturada de como ele deve construir a arca. Alguém que sentava à mesa com Jesus e que andava com Jesus estava ganhando uma estrutura psicológica de Jesus até quando chegaria o tempo em que o pastor seria ferido. Mas eles não se perderiam, porque Deus deu uma estrutura psicológica para ele. E só um se perdeu, que foi Judas, porque as palavras de Jesus... A palavra de Deus nos diz que Judas não estava limpo. Tanto é que Jesus, ele lava os pés dos discípulos e ele fala, né? Quando Pedro, né? Amo a vida de Pedro. Porque Pedro é eu e você. Pedro é eu e você na nossa humanidade. Deus curou muito a minha vida com a minha filha de 8 anos. Porque eu não me aceitava. E quando minha filha de 8 anos nasceu, e nasceu com toda a fragilidade emocional, com impulsividade, com alegria, com tantas coisas que eu vejo em mim, mas que eu não me aceitava. Eu achava que isso era um defeito, mas Deus começou a trabalhar a minha mente com uma palavra e eu a ter na minha mente o que a palavra diz. E tirei da minha mente as teorias de não aceitar a minha personalidade, de não aceitar o meu temperamento, que a presença de Deus tem me mostrado que com a presença do Espírito Santo há domínio sobre todas essas áreas, há um equilíbrio. Mas hoje eu me aceito como Deus me fez. E aí até minha forma da minha filha comer, sabe? Que ela come bastante. E eu sempre fui a fortinha da família e carreguei, né, esse julgamento sempre desde pequena. E tantas outras áreas, né? Alguém que expressava muito as suas emoções. Então, a Laurinha, ela é assim. Então, ela tem uma carência de falta na área emocional, que ela já herdou no ventre. E eu também já herdei no ventre da minha mãe. Então, assim, Laurinha, ela é uma cura, porque Deus me mostra que Ele fez Laurinha, e que Deus me fez daquela maneira. E que Ele me tirou daquele lugar de culpa, porque eu sempre vivi debaixo de muita opressão de culpa. E por não conhecer as palavras de Deus sobre mim,
Eu sempre ouvi a voz dos opressores, que a culpa era minha, é eu que eu sou o problema, era eu que era errada. Enfim, eu sempre vivi não me aceitando, porque na verdade as pessoas viviam uma vida errada. E quando você está nesses meios, nesses ambientes e com essas pessoas, elas vão tentar oprimir você, tentar convencer você de que você é que é o erro, de que você é que está errada, de que você é que é uma pressão psicológica para roubar as coisas preciosas da sua alma. E quando a gente não tem estrutura psicológica, a gente acaba sendo escravo dessas pessoas, até que Deus, ele nos liberta. Ele nos dá uma estrutura psicológica para que a gente venha dizer não, para que a gente entenda que o erro não é nosso, é aquela pessoa que tem uma vida errada e quer convencer você a estar no erro, quer convencer você a viver uma vida que não é respaldada na palavra de Deus. Então a pessoa vive dentro de uma mentira de Baal e querem tirar você da verdade. Então você vai entendendo todas essas coisas quando você tem uma estrutura em Deus. Então Jesus deu estrutura aos discípulos, Deus deu estrutura a Noé, antes de trazer o mal que viria sobre o mundo. O mal que viria naquele tempo, naquela geração, e que entristeceria os discípulos, mas que eles iriam se alegrar. Porque Jesus não disse para eles, vocês vão viver para sempre triste. O mundo vai se alegrar, vocês vão ficar tristes, mas aquela tristeza seria convertida em alegria, não é? Passar pela aflição e não morrer na aflição. Quem morreu na aflição foi quem foi parar na cruz junto com Jesus lá, né? Um que não se arrependeu e um que se arrependeu. Então eles foram parar ali naquela aflição e morreram naquela aflição. Mas aquele que estava obedecendo à vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus, e foi parar no lugar onde malfeitores foram parar, Deus o tirou daquela aflição. Deus o tirou também do túmulo, porque o lugar, a posição final de Jesus era à direita, era assentado ao lado do seu Pai. Então não era na cruz e não era no túmulo. Então a palavra de Deus vem me mostrando que situações difíceis vão afligir a minha mente, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Se eu estiver debaixo da obediência às palavras de Deus e não estiver praticando o mal, porque quem pratica o mal não entrará no reino de Jesus, não entrará no reino de Deus. É isso que nos revela as palavras de Deus. Então, quando Deus começou a mexer na estrutura como exemplo da palavra, na minha estrutura familiar, que eu tinha tanto medo, por quê? Porque pra mim, na minha juventude, o primeiro relacionamento que eu teve de jovem era uma família. E eu me sentia culpada de que tudo aquilo tinha sido destruído por causa do meu comportamento dentro do casamento. Não tinha discernimento de que o próprio Deus não ia deixar aquela família viva. Entende? Eu não tinha esse discernimento de que era fornicação. Eu só fui saber isso quando tive contato com a palavra. Não é? Então, eu me sentia muito culpada. Então, num relacionamento com meu esposo, eu fazia de tudo para que aquilo não acontecesse. Para que não fosse destruída, para que meu marido não fosse embora. Então, eu buscava a perfeição. Em todos os sentidos, para eu garantir que nenhum mal acontecesse. Eu estava nesse peso, nessa sobrecarga. E eu precisava conhecer a palavra de Deus. E o momento em que a área que eu mais amava foi ferida, Deus promoveu o autoconhecimento para o meu coração, de que eu tinha trauma, né? Que eu estava sobre a corrente do medo para que isso não acontecesse. Eu levava uma carga muito pesada, que eu tinha colocado a família como um Deus na minha vida. Então Deus, ele foi trazendo o autoconhecimento e me mostrando que a presença dele é suficiente para manter o seu plano. Porque foi Deus que convenceu José a voltar ao plano. É isso que eu discerni na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Meu marido não só voltou porque eu estava orando e porque em dado momento eu clamei ao Senhor, salva a minha família. É porque ele fazia parte do plano.
E Deus trabalhou nos dois corações. Deus trabalhou muito na minha vida. E Deus trabalhou muito na vida dele. Tudo cooperou para o meu bem. Era necessário. Era necessário o que Deus permitiu que acontecesse. Para que assim ele promovesse autoconhecimento, libertação, confiança nele, dependência dele, uma vida mais suave e uma vida leve. Uma vida onde Deus tem um controle. E assim, de vez em quando eu quero tomar o controle. Não vou mentir pra tu não. Assim, eu tô crescendo nesse lugar. E você vai crescer também. Vamos crescer em confiança em Deus, em dependência de Deus. Em deixar o controle nas mãos de Deus. Então, quando Deus, ele trabalha na minha mente ali no deserto. Em que eu percebo o quanto que a palavra dele trouxe liberdade pra minha mente. Trouxe mais paz pro meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Eu desejei em meu coração em levar essa liberdade para outras pessoas. Inicialmente, quando ele me chamou para falar as palavras dele, né? Porque eu achei que ele ia mandar eu falar da profissão. Ele me mostrou que eu tinha um trauma da época que ele me usou na minha adolescência, né? Que ele me usou na sua palavra. Porque muitas vezes a gente acha que para Deus usar a gente tem que ser perfeito. E Deus me mostrou isso quando alguém disse assim, não, porque eu vou fazer missões, não sei o que, eu tenho uma palavra. E eu não falei nada para matar a fé daquela pessoa. Mas no meu interno eu fui incrédula. Porque Deus queria me mostrar algo. Eu disse, meu Deus, por que eu fui incrédula? Por que eu não criei naquela palavra? Porque aí ele falou para mim, porque você acha que para essa palavra se cumprir na vida dessa pessoa, essa pessoa tem que ser perfeita. E você tá olhando para as falhas. E porque você tá olhando para as falhas, você tá achando que isso não é possível. Veja, a correção de Deus na minha vida. E eu pude entender que a obra que Deus nos faz fazer é uma capacitação da presença dele, do poder dele, da unção dele. E nós respondemos a essa missão de uma forma fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus e nos desviando do mal. Porque o mal nos persegue. Para sairmos do propósito de Deus. Então, pessoas que, por exemplo, no exemplo da Ucrânia, que podia ter toda uma confiança, se achar rico e poderoso, porque tinha empresas, dinheiro no banco, tinha casa bonita. Perdeu tudo diante de uma invasão, né, da Rússia ali, que está ainda veementemente nesse propósito do seu coração. Daqueles líderes ali, não falando politicamente, até porque eu não entendo de política. Mas, com certeza, diante do cenário devastador que a Ucrânia está, se o Deus da Ucrânia fosse o nosso Deus, com certeza, a Rússia cairia. Cairia porque a Rússia não é mais poderosa do que Deus. E humanamente, se nós não tivermos vigilante, nós colocamos humanos de uma forma que se torna maior do que Deus. Então, quando eu olho para obras mágicas que pessoas têm feito e que, de certa forma, têm afligido a minha vida, eu tenho falado com a minha alma, não é para com Deus, porque Deus, ele é o maior. Eu falo para mim, essa pessoa não é maior do que Deus. Deus vai destruir esse orgulho. Deus vai destruir essa soberba. Deus vai se fazer conhecer essa pessoa. Então, em alguns momentos eu fujo, eu não vou nos ambientes. Porque tem ambientes que eu sou obrigada a ir. Porque eu tenho uma aliança com uma pessoa. Então, para eu não ir, eu teria que desobedecer a palavra que está sobre mim como mulher. De andar na mesma missão que o meu marido. E não haver divisão. Então, no momento em que houve, né, que a área do meu casamento me traz agora, o Espírito Santo foi falar, que foi atingido, eu estava numa busca muito intensa de santidade, separação, de Deus agir poderosamente e sermos uma família que adora o único Deus, uma família que agrada a Deus. E eu queria enfiar na goela do meu marido esse plano. Humanamente eu queria enfiar na goela dele. Mas quem o convenceu, quem trabalhou, foi as mãos do Senhor e não a Adilínia. Na Adilínia eu fiquei cansada, eu fiquei exausta, eu fiquei destruída psicologicamente, emocionalmente. E aí eu olho para trás e digo, se eu apenas tivesse orado e confiado no Senhor e só falado quando Ele tivesse me mandado falar, eu não teria sido tão ferida. Mas isso tudo é uma aprendizagem,
Porque se eu não vigiar, eu ainda faço essas obras no dia de hoje. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Então, que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.